Olá, hoje nós vamos tratar sobre a segregação de massas, que é uma das possíveis ferramentas que se utiliza para a transição da repartição para a capitalização. Bem, primeiro vamos ver a situação atual. A legislação ela exige contribuição do servidor e do ente empregatício, mas nem sempre a gente tem uma situação de equilíbrio como deveria ter, né? Nem sempre o equilíbrio que deveria ser alcançado, ele efetivamente é alcançado. E nem sempre também se tem a capitalização, apesar de a legislação exigir a capitalização. Bem, em caso de déficits, nós temos a situação que o Estado cobre déficits, pode também haver um reajuste das contribuições e o ideal é que tenha um plano de equacionamento de algum déficit possível dentro de até 35 anos. Só que esses 35 anos, embora seja um tempo razoável, nem sempre ele é um tempo assim tão adequado. A segregação de massas amplia um pouco o tempo total para esse equacionamento de déficit. E nós temos também alguns outros problemas, né? Primeiro, uma visão de curto prazo e que torna, às vezes, o equacionamento desse déficit muito difícil, porque em um único momento, para equacionar o déficit em 35 anos, às vezes é necessário ter um valor de contribuição bem mais alto do que estava se tendo até então. Então, para ter um aumento bruto da contribuição, é difícil do ponto de vista político. E a gente está tratando de RPPS. Então, tem todas essas questões em jogo também. E um outro problema é que nem todos os governos depositam os valores necessários, causando déficit e retroalimentando tudo isso que a gente já discutiu. O que seria, então, a segregação de massas? A segregação de massas é uma ferramenta de transição da repartição para a capitalização. Por essa segregação, define-se primeiro uma data, uma determinada data. Todos os servidores que ingressaram no serviço público antes dessa data vão participar de um regime que seria o de repartição e está vinculados a um plano financeiro, um plano que não é capitalizado, um plano puramente financeiro. E quem entrou depois de uma determinada data vai estar no regime de capitalização e todos os recursos vão ser alocados em um outro plano, que é o plano previdenciário. Então, nós temos aqui o plano e fundo financeiro e o fundo previdenciário, aqui no caso da segregação, naqueles que ingressaram no serviço público após a definição da data da segregação de massas. Um ponto positivo disso, bem, no longo prazo, vai ser eliminados os problemas de repartição, porque todas aquelas pessoas que ingressaram a uma data anterior àquela data definida para a segregação de massas, com o passar do tempo vão se aposentar, vão morrer, pode deixar algum benefício para a família, depois esses benefícios também vão cessar, e com o passar do tempo, o plano vai deixar de ser repartição com a saída desses indivíduos e fica só o plano capitalizado. E um outro ponto positivo é que vai também equacionar o déficit dado aí pelo regime de repartição em um tempo superior aos 35 anos, que era o que estava definido até então como limite para equacionamento de déficit. Mas tem um ponto negativo, tem um custo de transição. Bem, se tem um déficit aí a ser equacionado, tem um custo de transição. E esse custo ele deve ser pago pelo tesouro do ente federativo. Algumas condições para a implementação. A demonstração da viabilidade orçamentária e financeira da segregação de massas, porque exige-se um aporte maior de recursos durante um período de tempo e é preciso verificar se é possível, se é viável arcar com este custo. Demonstração de inviabilidade de amortizar o déficit atuarial em até 35 anos. Né? Então, não deve ser possível amortizar em menos de 35 anos. E plano financeiro e previdenciário em contas bancárias distintas, porque senão não há efetivamente a separação, certo? Nós temos aqui uma simulação daquilo que seria uma segregação de massas, né? Digamos que aqui no eixo Y nós temos o repasse que deve ser feito pelo ente e aqui no eixo X o tempo. Se a gente está no regime de repartição, regime financeiro de repartição,
por conta da própria configuração da população, esse regime financeiro ele tende a exigir durante um período de tempo, aqui como nessa linha azul, um aumento dos recursos necessários, porque as pessoas vão começar a se aposentar, certo? E com o passar do tempo, e a aposentadoria de mais pessoas, morte de algumas outras, a gente pode até observar uma diminuição na demanda de recursos, mas ela chega no máximo a um patamar que ainda é um patamar elevado e permanece elevado durante uma grande parte de tempo. Se é feita a segregação de massas, num primeiro momento, há necessidade de aumento dos recursos portados acima daquilo que seria exigido pela repartição. Mas equaciona-se aqui uma parte do déficit e depois o valor necessário para o equilíbrio, ele começa a diminuir, até que chega-se a um patamar menor, que é quando todos esses indivíduos que já estavam na repartição saíram e ficam então os indivíduos que ingressaram após a data da definição da segregação. É ainda necessário fazer contribuições para esses indivíduos que estão no regime de capitalização. Então, ainda há algum custo aqui, ainda é constante a necessidade de contribuição do ente, mas para custear estes servidores que estariam na capitalização. E uma outra possibilidade seria o equacionamento desse déficit em 35 anos com a passagem completa para a capitalização. Dessa forma, seria necessário aqui um aumento imediato dos recursos portados pelo ente. Esse aumento ele seria mantido durante esses 35 anos para equacionar todo o déficit aqui. E depois haveria também uma queda mais abrupta até o nível em que só é necessário fazer as contribuições para os planos capitalizados. Essa seria também uma possibilidade, mas como vocês veem, dependendo da situação, a segregação de massas permite o equacionamento desse mesmo déficit em um período de tempo maior, mas com uma distribuição mais razoável aqui dos aportes do ente federativo. Então, em alguns momentos, ela é preferível a um equacionamento linear durante os 35 anos. E aí se surge a vontade, que às vezes acontece, de alterar ou desfazer a segregação de massas. Bem, existem algumas limitações para evitar esse tipo de medida. Primeiro, uma autorização prévia da Secretaria de Previdência Social. A situação favorável para equacionar o déficit em menos tempo, ou seja, em até 35 anos, que o necessário pela segregação de massas, em que a gente viu que o tempo pode ser bem maior, levando aí até 50 anos. Então, é preciso demonstrar que não se vai fazer a segregação de massas porque vai se equacionar um déficit em um tempo menor que o necessário pela segregação de massas. Uma outra possibilidade seria querer utilizar os recursos do plano previdenciário para pagamento dos benefícios do plano financeiro. Quem propõe isso tem uma visão, em geral, de curtíssimo prazo. Por quê? Porque isso não vai resolver o problema. Talvez vai até piorar. Né? Essa é uma possibilidade vedada pela legislação, embora muitos governantes tenham tentado, né, implementar. Extingue-se o fundo muito rapidamente, porque o fundo ele não está completamente capitalizado, ele ainda não cresceu com a rentabilidade, né, e já se tira aqueles recursos para pagar o benefício das pessoas que já estão recebendo benefícios. Agrava-se o problema, porque vai ter então um aumento do número de segurados na repartição simples. Aqueles que entraram depois daquela data definida da segregação de massas voltam para a situação anterior de repartição simples e tem-se depois um problema ainda maior a ser equacionado. Mas, como eu disse, às vezes isso está ligado a questões políticas e muitas vezes os governantes, os prefeitos, as pessoas que propõem isso estão muitas vezes vendo a situação apenas momentânea e o problema vai ter que ser resolvido depois pelos governos seguintes. É isso que nós teríamos para tratar a respeito de segregação de massas. Deixo aí também alguns textos para discussão. Obrigada.